A graça e a paz, meus queridos irmãos. Amém. Graças a Deus pela oportunidade de continuarmos os estudos do livro de Gênesis dentro do projeto Toda a Escritura. Hoje nós veremos os capítulos 46 e 47 do livro de Gênesis, com a graça de Deus. E o nosso título é Jacó lidera os imigrantes para o Egito. Jacó lidera os imigrantes para o Egito. Nós vimos nos últimos estudos que os irmãos de José chegaram até o Egito para pegar alimentos, não é? E primeiro José fez toda uma armação lá para não ser reconhecido. No final de tudo, ele não aguentou as emoções, se deu a conhecer e mandou buscar o pai dele com toda a família, com todo mundo, e disse que ainda haveria 5 anos de fome, que era para a família toda vir, que ele, José, agora era o governador-geral do Egito e iria proteger a família, iria abrigar a família. E aí Jacó, ouvindo isso, disse que eu irei. E aí nós chegamos no capítulo 46, versículo 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. Veio a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Aqui então a gente nota que ele levou tudo. Foi uma mudança definitiva. Tudo, toda a família, todos os bens, tudo que possuía. Mais adiante, no outro versículo, isso é repetido novamente, que ele levou toda a família e tudo que ele possuía. Nessa altura dos acontecimentos, Jacó estava morando em Hebrom, que ficava a uns 36 quilômetros de Berseba, na direção noroeste. E aí ele desceu para Berseba, para o sul, não é? E Berseba era um lugar histórico para a família dele. Abraão tinha estado ali Isaac tinha levantado um altar. E ele foi para lá, para aquele lugar, e ali ele ofereceu um sacrifício a Deus ali. Não é? O que é que está acontecendo aqui para ele levantar um sacrifício a Deus, oferecer um sacrifício? É muito provável que Jacó, quando estava saindo de Hebrom para ir para Berseba, ele estivesse lembrando das experiências da família dele. O avô dele tinha tido uma experiência muito desagradável no Egito. Uma questão muito complicada. Aí o pai dele, durante uma seca, teve a ideia de ir para o Egito também. Aí Deus proibiu ele de ir ao Egito. Isaac, não vá para o Egito. E agora ele, Jacó, que tinha recebido a ordem de morar em Canaã, estava indo para o Egito. Então, era muito provável que ele tivesse confuso e tenso e muita coisa na cabeça, um turbilhão de emoções, o filho dele mandando chamar, ele via a mão de Deus nisso. E aí o que é que ele fez? Ele orou. Ele orou e adorou. Ergueu um altar, no mesmo local onde o pai dele tinha levantado o altar, e ali ele ofereceu um sacrifício de adoração a Deus. Isso é uma lição tremenda para nós. Nós temos momentos na vida que temos muitas dúvidas sobre o que fazer. Muitos conflitos na nossa cabeça, muitas questões que nós não conseguimos nem equacionar as coisas corretamente. Tem problema que é tão complicado que não adianta nem você fazer uma matriz de decisão. Eu gosto muito de pensar problemas complexos com a matriz de decisão. Você coloca lá colunas e linhas, colocando opções, peso, etc. e tal, mas às vezes aquilo não cabe. Mas existe um Deus que não precisa de planilha, que não precisa de matriz de decisão. Ele lhe orienta, ele lhe assiste, ele coloca no nosso coração o que fazer. E foi nesse momento de grande dúvida que ele adorou a Deus. Aí nos versículos 2 a 4 tem assim: falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas de descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Quer dizer, José vai estar ao seu lado quando você morrer. Aqui então Deus tranquilizou Jacó. Jacó, isso é meu, isso é de mim. Apesar daquela notícia toda de que José estava vivo, ele estava em dúvida. E agora Deus o havia fortalecido.
E é interessante aqui, porque isso também fala conosco. Não adianta, todos os crentes, todo servo de Deus, de vez em quando precisa que Deus lhe dê uma palavra direta de encorajamento. Uma palavra de orientação, de tranquilizar o nosso coração. A vida às vezes tem problemas muito complicados e nós somos envolvidos pelos problemas e às vezes parece que eles vão nos sufocar. E nessas horas Deus fala conosco. Nós buscamos ao Senhor e Ele fala. Às vezes numa visão de noite, como aconteceu com Jacó aqui. Às vezes através de outra pessoa. Às vezes através da palavra. Às vezes uma coisa audível. Deus tem muitas maneiras de falar. Mas uma coisa é certa. Quando Ele falar, você não terá dúvida que foi Deus que falou. Deus não é um incapaz. Deus não é um deficiente. Se Ele falar com você, você vai saber que foi Ele. Você não vai ter dúvidas. A dúvida que você pode ter é como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para obedecer? Mas, se que foi Deus que falou, você não vai ter dúvida. Então, se você estiver em dúvida se foi Deus ou não que falou com você, quer dizer que não foi. Tem muitas coisas que a gente pode aprender sobre esse assunto aqui, mas eu queria deixar essa dica. Quando Deus fala conosco, seja por sonho, por visão, pela palavra, por outra pessoa, não resta dúvida que foi Ele que falou. Deus é Deus. E aí Deus falou isso para ele, não é? E aí toda a família tomou os seus bens, tomou tudo quanto tinha, e aí se preparou para ir para o Egito. E seguiram o caminho, não é? Foram andando. E aí diz assim, no versículo 6, tomaram o seu gado, os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos, filhos de seus filhos, suas filhas, filha de seus filhos, e toda a descendência levou consigo para o Egito. Foi todo mundo de mala e cuia, como a gente fala lá no Ceará. Tudo. Uma mudança definitiva. Vamos todos para lá. E aí foi toda a família. A partir do versículo 8, tem a relação de quem são esses familiares. Cada um, do primogênito, a partir de Rúben, lá, o filho de Lia, até Benjamim. Vai falando de cada um, eles, quem são seus filhos, os netos, quando acontece haver neto, vai falando cada um, uma lista extremamente detalhada. São dezenas de nomes, mais de 60 nomes aqui. Por que isso? Porque esse detalhamento todo bastava dizer que tinha ido toda a família? Não, bastava na nossa cabeça, às vezes. Mas note bem que para o povo hebreu era importante saber quem eram os seus pais, avós, bisavós, tetravós, qual era o clã a que eles descendiam, qual era a tribo. Porque eles eram um povo que queriam ter na memória as suas raízes. É importante para o ser humano estar ligado às suas raízes. Ter uma herança familiar, saber de onde veio. Às vezes a família está tão desorganizada que não tem como saber. Muito bem, cria novas raízes, seja com o povo da igreja, seja no lugar em que está, mas é importante nós termos consciência das nossas raízes, das nossas tradições, de onde nós viemos. Isso é inerente ao ser humano. Isso não é coisa de velho. Isso é da natureza humana. A natureza humana precisa disso. Tanto é que quando uma criança nota que não tem família, aquilo é um trauma tremendo. Mesmo que ela seja bem criada por alguém, mas que ela não sabe quem é o pai, quem é a mãe, dá uma aflição muito grande. Porque o ser humano precisa conhecer suas raízes. E aí vem essa relação inteira de pessoas aqui, e chegamos no versículo 26, tem escrito assim: todos os que vieram com Jacó para o Egito eram 66. Ora, eram 66 os que foram. No entanto, na relação tem 70. Por que está aqui falando 66? Porque aqui está falando dos que foram para o Egito. Não conta, então, e Onã, filho de Jacó, que tinham morrido. E não conta com Manassés e Efraim, que eram filhos de José e já estavam no Egito. Então, 70 menos esses 4, dá os 66 que tem aqui nesse versículo.
Aí no versículo 27 tem escrito que todas as pessoas da casa de Jacó, ou seja, que procederam dele, ao pé da letra a expressão lá no hebraico é que procederam dos lombos de Jacó. Pessoas geradas por ele, que vieram para o Egito, foram 70. Porque aqui agora já inclui José, os 2 filhos dele e o Jacó. Então, fecha a conta então com os 70. É interessante que quando você vai ler lá em Atos, capítulo 7, no discurso de Estevão, fala lá 75 pessoas que procederam de Jacó. Por que não 70 como está aqui? Qual é a diferença? A diferença é que o livro de Atos, ele utiliza, como boa parte do Novo Testamento, uma versão do Antigo Testamento chamada Septuaginta, que era uma tradução para o grego. E na Septuaginta tem 75 e não 70. Mas por que tem 75 e não 70? Será que está errado? Não, é porque a Septuaginta, o copista da Septuaginta, como que corrigiu colocando o nome dos netos de José. E aí, quando acrescentou os netos de José, que são citados em outros lugares da Bíblia, ali então forma 75 pessoas. Essa é a explicação então para essa diferença entre Atos e Gênesis. Muito bem. Aí chegamos no versículo 28, que diz assim: Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Note que aqui, quem é que está sendo enviado à frente da comitiva? Judá. Mais uma vez Judá. Aquele que havia se sobressaído como líder, porta-voz dos irmãos, o defensor do irmão mais novo, o defensor da família diante do José, ele agora é o filho que tem maior confiança por parte do pai. Isso aí vai se refletir mais adiante na bênção que Jacó vai dar a seus filhos, lá no capítulo 49. Mas agora Judá já assumiu um nível de confiança diante do pai tão grande que ele é o líder. Ele é que vai lá encontrar para fazer resolver as questões que tem que ser resolvidas antes da família chegar lá. E aí, quando a família chega lá, José vai encontrar com o pai e diz que ele abraçou o pai, versículo 29. Apressou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Ficaram os dois lá chorando, abraçados. Uma cena tremendamente comovente. Uma cena de derreter o coração. Anos e anos, mais de 20 anos havia se passado. O pai primeiro pensava que ele estava morto, depois soube que ele estava vivo, aí soube que o filho era governador-geral, e chega lá, e o José botou para fora novamente aquela aflição toda de rever a família. Talvez uma das cenas mais emocionantes da Bíblia seja esse encontro aqui de toda a família reunida. Você imagina aqui agora aquele bando de marmanjo curtido pelo sol do deserto, pelos sofrimentos da vida, agora todo mundo chorando, todo mundo sabendo que tinha se perdoado, todo mundo se reconciliando, colocando aquele peso para fora. Que coisa bonita não deve ter sido. E aí o José conversa com a família e dá umas dicas sobre como falar com o faraó. E ele diz assim para a família, versículos 33 e 34. Ele diz que vai falar com o faraó, e aí no versículo 33 diz assim: quando, pois, faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Uau! O faraó era meio brabo, né? Não é? Vocês estão bem? Fizeram boa viagem? Em que é que vocês trabalham? Não quero vagabundo aqui comigo. Era bem sério. Versículo 34. Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então, Jacó dá a dica: vocês têm que dizer que são trabalhadores, que trabalham com gado, que são pastores, para que, sabendo disso, Faraó deixe vocês irem para a terra de Gósen. Porque aí ele explica: todo pastor é abominação
para os egípcios. Por que todo pastor é abominação para os egípcios? Qual é o interesse que José tinha da família estar lá longe para estabelecer-se lá em Gozem? Já mostrei para vocês a localização de onde era, não é? O que acontece é que ali, em Gozem, lá no nordeste do Egito, eles poderiam ficar a salvo de qualquer influência dos egípcios, poderiam conservar o seu modo de vida, ficar em paz, sem incomodar os egípcios e sem serem incomodados pelos egípcios. Você vê como o Nordeste é bom, não é? O Nordeste é realmente muito bom. Ora, qual é o interesse além desse? Além de ficarem a salvo das influências, o José dá uma palavra aqui meio complicada. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Por que isso? Por que os pastores de rebanho eram abomináveis para os egípcios? Essa questão não é muito clara ao longo da história. Os comentaristas eles têm algumas suspeitas que eu vou falar quais são. Primeiro é a questão de como dividir a terra. O conflito entre pecuaristas e agricultores. Os pecuaristas querem a terra para o gado poder se alimentar, pastar, etc. E os agricultores querem a terra para plantar. Mas há uma outra possibilidade também, uma outra complicada aqui, que é uma questão religiosa. Lembre que para os egípcios, muitos animais eram sagrados. Inclusive, um dos maiores deuses do panteão egípcio era o deus chamado o boi Apis, ou touro Apis, que ele é representado, né, um touro muito vigoroso, relativamente novo, mas muito musculoso, com o sol entre os chifres. Então, aquele ali é o touro Apis, ou o boi Apis. E os judeus o que é que faziam? Pegavam os bois e sacrificavam. Então, para os egípcios, isso era meio profanação. O boi Apis, havia o boi Apis, não apenas em imagem, mas havia um touro que era chamado de Apis, que era conservado num determinado santuário. E conservado, e as pessoas ofereciam oferendas para ele, e quando ele morria, ele era mumificado. O touro era mumificado, virava múmia, e colocado lá num local para ser preservado. E daí outro touro era levado. Aí os judeus vêm e oferecem esses animais como sacrifício. Veja o que está em Êxodo capítulo 8, versos 25 e 26. Quando o faraó disse para Moisés, chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Verso 26. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso sacrifício sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecêssemos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Oferecer sacrifício de animais assim era abominável para os egípcios. Então, faz o seguinte, deixa a gente lá na terra de Gozem. Assim a gente não se mistura, não ofende ninguém e a gente pode trabalhar em paz. É uma ótima questão que o pastor Francisco levantou aqui. Ele perguntou o seguinte, se quando Moisés estava no Monte Sinai, demorando a descer, que os israelitas ofereceram sacrifícios e fizeram honrarias lá, uma festa para o bezerro de ouro, havia algum tipo de influência? Muito certamente sim, pastor Francisco, muito certamente sim. Inclusive, a expressão bezerro de ouro é um eufemismo que os israelitas usavam para chamar o touro. Aquilo não é o touro, é só um bezerro. Mas, na verdade, era um touro que Arão tinha feito. Só que o escritor não quer dar a honra de chamar aquilo de um touro. E aí eles estão agindo sob a influência dos egípcios. Quando dizem assim, este aqui é o Deus, é o Senhor que lhe tirou da terra do Egito. Eles estavam chamando aquele touro de Jeová. Eles estavam dando uma forma para Yahweh. Muito bem. Então nós chegamos então ao capítulo 47. No capítulo 47, José toma 5 de seus irmãos e vai levá-los para Faraó, para apresentar a família para Faraó.
Faraó recebe a família, recebe os irmãos, e aí chega no versículo 7, tem uma coisa interessante, diz assim, Jacó abençoou a Faraó. E no versículo 10, tem novamente, Jacó, tendo abençoado a Faraó, saiu de sua presença. É interessante aqui a gente perceber o que está acontecendo, porque Faraó era um deus no Egito, uma espécie de semideus. Ele era considerado uma espécie de divindade. E agora chega aquele hebreu, velho, doente, tanto é que a Bíblia diz que seus filhos levaram Jacó, não diz só que Jacó foi, diz que os filhos de Jacó o levaram para o Egito. E aí chega diante de Faraó, ele chega diante de Faraó, estende as mãos e abençoa Faraó. O que é que está por trás disso daqui? Autoridade espiritual. Aquele ancião tinha autoridade espiritual do patriarca. O patriarca para abençoar. O patriarca tem autoridade, o mais velho da família, o senhor da família, tem autoridade para abençoar os mais novos. Daí aquele hábito saudável de se pedir a bênção até hoje em algumas famílias. E Jacó agora abençoa Faraó. Mas Faraó não era ímpio, mas tinha sido um homem que tinha prestigiado José, tinha mandado buscar a família de Jacó, e agora ia dar uma terra para eles viverem. Então, em gratidão, Jacó o abençoou. E é interessante que Faraó não replicou. Ô rapaz, que negócio é esse? Vocês querem me abençoar? Você não sabe que daqui a 2000 e poucos anos vai estar escrito no livro de Hebreus que o menor, sem dúvida nenhuma, é abençoado pelo maior? Você está querendo me abençoar? Você está se considerando maior do que eu? Não. Está lá em Hebreus 7,7. Mas Faraó aceitou a bênção calada. Ele reconheceu a autoridade espiritual daquele ancião. Isso é meio significativo. Apesar de toda a pompa, circunstância e autoridade material, havia um mistério na autoridade espiritual de Jacó que Faraó aceitou a bênção. É um mistério da autoridade espiritual, de você perceber quem tem autoridade espiritual. Não é visível, não é explícito, mas é sentido. Isso pode se sentir. E aí o Faraó vai e pergunta quantos anos aquele ancião tem. E no versículo 9, Jacó responde, poucos e maus foram os dias da minha vida. Primeiro ele reclama que os dias deles foram poucos. 130 anos? Já está achando pouco? É, porque afinal de contas o pai dele, Isaac, viveu 180 anos. E o avô dele, Abraão, 175 anos. E ele, Jacó, vai viver mais 17, vai morrer com 147. Então, comparando com aqueles outros, ele vai viver menos. Mas essa não é a grande questão aqui. É que quando olhava para trás, o Jacó tinha algumas poucas boas lembranças, poucos momentos memoráveis e muita tribulação, muitas dores, muitos problemas, muitos pesadelos, muitas brigas de família, muitas encrencas que ele mesmo arranjou. Jacó foi um homem muito corajoso, de muito vigor, mas ele não era uma pessoa sábia. Isso ele não era. E aí cumpria-se nele o que está lá em Lamentações. De que é que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. E ele reclama aqui agora. É interessante que quando ele fala nos dias da vida dele, ele diz assim, os dias das minhas peregrinações. Ele não fala da minha vida, como tem em algumas traduções. Ao pé da letra é das minhas peregrinações. Ou seja, ele alude à trajetória dele e também dos seus familiares, quando ele fala das peregrinações de seus pais, de seus antepassados. Ele usa a mesma palavra. Ele diz assim, nós não tivemos residência fixa. Nós saímos de acampamento em acampamento, aguardando o momento em que nos fosse dada a terra que foi prometida. Esse momento não chegou ainda. Por isso é que nós somos peregrinos. Estamos peregrinando. E agora estamos peregrinando aqui no Egito. Isso lá no livro de Hebreus, capítulo 11, é trazido à tona novamente no versículo 13. Diz assim, todos estes, Abraão,
Isaac, Jacó, Rúben, Judá, todos eles, diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aquela expressão, eu estou peregrinando aqui nesse mundo, é também uma expressão que nós podemos usar. Tem um hino que fala, né? Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales. O que é que indica isso? Que nossa pátria definitiva não é aqui na terra. Nós somos cidadãos de duas pátrias. Às vezes de 3, às vezes de 4, né? Tem gente que tem cidadania dupla ou tripla. Mas nós temos a cidadania celeste. Estamos nessa terra peregrinando. Aqui não é o nosso destino final. Nós estamos a caminho de Canaã, da Canaã celestial. Nós estamos peregrinando. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 14, que aqueles que assim falam, falam porque têm a expectativa de uma pátria celestial, que não chegamos lá ainda, mas chegaremos lá, com a graça do Senhor Jesus Cristo. E aí, Faraó vai e diz que eles podem ir morar lá na terra de Gósen. E no versículo 11, tem uma expressão interessante, diz assim, então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Terra de Ramsés, não era a terra de Gósen? O que acontece é que séculos depois, lá por volta do século 13 a.C., aquela região da terra de Gósen passou a ser chamada de terra de Manassés, distrito de Manassés. De Ramsés. Por quê? Porque o rei Ramsés, o faraó Ramsés, colocou o nome dele naquela região. Mas isso só vai acontecer muito tempo depois. E por que já está falando disso aqui agora? É porque quando o livro de de Gênesis assumiu a forma como nós temos hoje, o redator desse livro aqui mudou o nome que tinha antigo para colocar o nome novo, para que os leitores dele soubessem qual era a terra. É como se nós estivéssemos falando aqui e eu falasse para vocês que a cidade de Nossa Senhora de Desterro ficou uma cidade muito bonita. Alguém conhece a cidade de Desterro? E Florianópolis, já ouviram falar? Oh, pois é, Florianópolis, o nome não era esse, era Desterro. Ela foi fundada com o nome de Nossa Senhora de Desterro, do Desterro. Só que quando houve a proclamação da República, depois de algum tempo, no início do século XX, houve uma revolta lá, o Marechal Floriano Peixoto mandou matar um montão de gente e colocar a cidade com o nome dele. E a cidade passou a ser chamada Florianópolis. E aí todo mundo passa a se referir àquela região, aos eventos históricos daquela região, como tendo acontecido em Florianópolis. Só que na época daqueles eventos não era Florianópolis ainda, era Desterro. Mas se falar Desterro, ninguém vai saber onde foi. A mesma coisa está acontecendo aqui, é um anacronismo, né? Coloca um nome novo para se referir a uma coisa antiga. Muito bem, e aí quando nós chegamos a partir do versículo 13 até o versículo 26, tem descrito como é que José fez para adquirir as terras do Egito para Faraó. O que é que aconteceu aqui agora? A família de José vai para a terra de Gósen e chega lá, se estabelece, fica tomando conta dos rebanhos. José volta para Mênfis, lá para a capital que fosse a cidade lá do Egito, e começa a administrar as questões lá. E a fome batendo lá. E aí foram a José, nós estamos morrendo de fome. Ele não pode, nós temos trigo para vender. E aí o povo começou a comprar trigo. E gastou o dinheiro todo, gastou a prata toda que tinha, gastaram todos os seus bens. E aí, no ano seguinte, não tinha trigo ainda, suficiente para todo mundo. E aí, o que é que nós vamos fazer? E aí, chegaram para José, olha, nós não vamos enganar o senhor. Nós precisamos de comida, não temos como viver. E José disse, então faça o seguinte, eu vou comprar o rebanho de vocês. Comprar o gado, comprar as ovelhas, os jumentos, comprar tudo quanto é animal. E o pessoal, negócio fechado, venderam os animais todos. No ano seguinte, voltaram lá. E aí, não tem dinheiro, não tem não temos mais animais, mas precisamos comer. E aí, faz o seguinte, seu José, aceita nossas terras. E José disse, tá bom,
eu aceito as terras de vocês. Vou comprar as terras de vocês. E comprou a terra, saiu comprando terra de todo mundo. E dava dinheiro. Terra em troca de comida. Terra em troca de comida. Menos as terras dos sacerdotes. E aí o que foi acontecendo é que Faraó foi ficando cada vez mais poderoso. Tendo cada vez mais recursos para construir estátuas, pirâmides, templos, uma opção de coisa que dura até hoje lá. E aquilo tudo foi sendo construído e o povo agora trabalhando na terra. E José disse o seguinte: o que é que vocês têm aí agora? Vocês querem fazer o quê? Não, mas nós precisamos, não temos nada. Faz o seguinte: nos compre. Nós vamos trabalhar para você como escravos. Isso era extremamente comum, as pessoas se venderem. Em Israel, era proibido haver a pessoa se vender em troca de dinheiro por um tempo indeterminado. Era no máximo 6 anos. No 7º ano tinha a liberdade. Então era no máximo 6 anos. E mais, no ano do jubileu, todo mundo tinha que ser liberto, quer tivesse já 6 anos ou não. Mas no resto do mundo não havia esse limite. E aí Faraó foi concentrando, graças à administração de José, concentrando riquezas, concentrando animais, concentrando rebanhos, concentrando terra nas mãos de Faraó, menos aquilo que pertencia à casta sacerdotal. E olhe que você vê aqui como é importante para o governante ter a liderança religiosa do lado dele, a liderança religiosa do lado dos poderosos. Isso aconteceu ao longo da história, tanto no auge foi na época da Revolução Francesa, né, que tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o povão, que chamava o terceiro estado. Mais de 90% da população, eles acabaram se revoltando e passaram os outros na espada. E o que acontece aqui é que essa aliança entre governantes e religião acaba tendo resultados nefastos. E nós temos que nos lembrar disso. Nós temos que lembrar que tem que haver separação entre Estado e religião. Que o evangelho não pode ser misturado com partido político, com partidarismo político. Você tem liberdade de ter suas convicções, mas não mistura o evangelho com isso. A ideia de que um líder religioso seria um bom governante é uma péssima ideia. E ela sempre acabou em desastre ao longo de toda a história humana. Um líder político pode ter uma religião? Pode, é ótimo que tenha. Mas não governe em nome de Deus. Porque o líder religioso vai ser um ayatolá. E ele vai dizer que governa em nome de Deus. E aí quem vai desmenti-lo? Tem que haver separação. Mas aqui a gente vê que Faraó e os líderes religiosos estão de mãos dadas. Muito bem. No versículo 47, capítulo 47, versículo 24, tem uma observação interessante de qual era a regra para as pessoas ficarem trabalhando lá. Diz assim: das colheitas dareis o 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente, campo, vosso mantimento, e de todos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. Eles perderam a terra, mas iam fazer o seguinte: eles iam agora, a terra não era deles, mas eles iam trabalhar na terra, continuar morando naquela terra e produzindo normalmente, sendo que 1/5 do que eles produziam ia ser de imposto para Faraó. Na nossa cabeça que isso não cai bem, isso é meio absurdo. Mas naquela época isso era muito normal. Isso foi normal, por exemplo, na Rússia até o princípio do século XX isso era normal. A servidão, os servos, né, eles trabalhavam na terra que não era deles. Só que o padrão de imposto não era 1/5, ou seja, não era 20%. O padrão do imposto era 1/3, 33,3%. Era um imposto normal no Oriente Médio, era muito maior do que aqui o que está sendo cobrado. Por isso é que você vê essa expressão de gratidão deles. Puxa, não vai ser 1/3 que a gente vai ter que dar, vai ser só 1/5. Vamos ficar com 4 partes. Puxa, o Senhor nos deu a vida. Então, Faraó, o José para eles era um salvador da vida, tinha dado vida para eles. E de fato, José estava sendo uma bênção no Egito.
uma bênção para os egípcios. Se não fosse a forma como Deus usou José, aquele povo pereceria todo. Não teria durado. Aí chegamos no versículo 27, tem um resumo da época em que Israel ficou lá no Egito. Diz assim no versículo 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Ou seja, tomaram possessão, foram fecundos e muitos se multiplicaram. É interessante você perceber que enquanto os egípcios estavam empobrecendo e ficando completamente sem nada, o povo de Deus estava enriquecendo, tendo possessões e sendo fecundo. Que contraste interessante. Que contraste interessante. Muito bem, e aí diz assim o versículo 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José seu filho e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa. Que aqui é um eufemismo, aqui é, ao pé da letra é debaixo dos órgãos genitais. É uma forma de fazer um juramento solene, é a forma mais solene de juramento, porque você está jurando com base na origem da vida, com base naquela área de onde flui a vida. Né? É um juramento extremamente solene, como também Abraão pediu para Eleazar fazer quando ele foi buscar Isaac. Que põe a mão debaixo da minha coxa e use comigo de benefícios. Rogo-te que não me enterres no Egito. Não quero ser enterrado aqui. Eu quero ir para o lugar onde estão enterrados meus antepassados. Essa terra não é a minha. Eu estou morando aqui, mas eu não sou daqui. Eu desejo ir lá. Eu quero voltar para lá. Por favor, jura. Embora viva aqui no Egito, eu não sou daqui. E aí José jurou. E aí aqui na Bíblia diz que então Ismael se inclinou sobre a cabeceira da sua cama. Então o Jacó estava deitado, já muito doente, se levantou, doente demais para se ajoelhar, doente demais para ficar no chão. Ele se apoiou na cama e se inclinou para adorar a Deus em gratidão, para louvar a Deus. Ele agora sentia, saiu um peso de cima dele. Eu posso morrer em paz, vi José, sei que não vou ficar aqui. Gratidão porque ele iria poder realizar os seus sonhos que ele tinha ali naquele momento. E aí ele adorou a Deus. Muito bem, aqui nós temos muitas coisas emocionantes, uma história muito grande desses imigrantes que saíram agora de Canaã e foram lá para o Egito. Eu quero ressaltar aqui algumas lições que a gente pode extrair para a nossa vida espiritual, para a vida cristã. Algumas questões que a gente pode levantar. A primeira é que a orientação divina sobre um mesmo assunto pode ser diferente de uma pessoa para outra. A orientação divina sobre um mesmo assunto pode ser diferente de um crente para outro. Deus pode orientar um crente de uma maneira e orientar a outro de outra maneira. De onde é que saiu isso aqui? Deus falou para Isaac: não vá para o Egito. E falou para Jacó: não tema ir para o Egito, eu estarei com você. Ué, é para ir ou não é para ir? Isaac não era para ir, Jacó era para ir. Mas Deus mudou de ideia? Não. É que o plano dele para com Isaac era um, o plano dele para com Jacó era outro. Aqui não está tratando de um mandamento moral, não está tratando de uma questão eterna, de um princípio da existência de Deus, da soberania de Deus, ou da santidade de Deus. Aqui é uma orientação sobre procedimento numa determinada circunstância. E isso difere. Quando você lê a Bíblia, você tem que prestar muita atenção sobre isso. Essa questão de hermenêutica, de como interpretar. Você não pega apenas uma coisa que foi válida para uma pessoa, é válida sempre ao longo da Bíblia ou para nós. Por exemplo, Jesus disse para o moço rico: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Então agora é para os ricos venderem tudo que tem para dar aos pobres para ser salvo? Ué, não. Paulo depois disse assim: avisa os ricos para que não ponham sua esperança nas riquezas. Ou seja, conserva as riquezas, mas não mantenha a esperança delas. Você tem que saber distinguir quando uma coisa é um mandamento
que diz respeito à santidade de Deus, é um princípio eterno, quando é uma orientação específica para algum assunto. Essa é uma primeira aplicação, a primeira questão que nós podemos levantar. A segunda é, como eu já falei, nós buscarmos a Deus quando temos que tomar grandes decisões na vida, grandes decisões sobre vida familiar, emprego, mudança, imigração. São mudanças que atingem profundamente a existência, atingem profundamente. E nós podemos buscar a Deus e devemos buscar a Deus. E Deus nos dá graça para tomarmos uma decisão sábia. Aqui a gente pode até lançar mão daquilo que está lá em Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria sobre essa questão, peça a Deus, peça discernimento. Deus vai atender, Deus vai lhe orientar. Uma terceira lição é a questão da mordomia cristã no cuidado para com a família. Veja o que a Bíblia diz sobre José, que José providenciou sustento para a família durante a fome extrema. Ele providenciou sustento para que não faltasse nada para o seu pai, seus irmãos e os familiares, no cuidado com a família. Está em Gênesis capítulo 47, verso 12, é assim: José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Ou seja, a fé cristã implica em ter cuidado com a família segundo aquilo que Deus nos concede. José tinha a possibilidade e José então abençoou a família, socorreu a família de acordo com a necessidade, a família de seus pais. Isso é responsabilidade. Jesus uma vez ele esclareceu que Deus não aceita uma coisa que na Bíblia está chamada de corbã. O que é o corbã? Tem nas traduções antigas. O corbã era o seguinte: se a pessoa tinha um determinado recurso, e aí ao invés de sustentar pai e mãe com aqueles recursos, honrar pai e mãe com aquilo ali, dizer, não, vou dar para a igreja. No caso deles era, vou dar para o templo, dar para o Senhor. Tipo assim, para ficar bem lá com os sacerdotes, não é? E a Bíblia diz que, Jesus falou que Deus não aceita isso. Isso é descumprir a Escritura, é desonrar pai e mãe. Temos que honrar pai e mãe segundo a nossa possibilidade, de acordo com as necessidades deles. Não é satisfazer tudo quanto é luxo, quanto é capricho também, não é? Que aí não tem, o ser humano não tem limite acerca disso. Mas é de acordo com as necessidades. Essa é uma terceira lição. Uma quarta lição tem a ver sobre a forma como nós vivemos neste mundo. O povo de Judá, o povo de Israel, estava vivendo no Egito, mas eles não eram do Egito. Não eram egípcios. Eles tinham que ficar a salvo dos costumes egípcios. Nós também estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Os nossos costumes têm que ser de acordo com os costumes do mundo só até certos limites. Além de certos limites, nós não praticamos, porque nós somos um povo santo. E a Bíblia diz assim: ser-me-eis santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então temos que nos preservar das influências mundanas para evitar assimilar seus valores e costumes que contrariem a palavra de Deus. Os valores do mundo não são os nossos valores. Os nossos valores são aqueles que estão na Bíblia Sagrada. O que é um valor? Quando a gente fala em nossos valores, o que é um valor? Valor é um parâmetro, é um raciocínio que nós usamos para tomar decisões. Qualquer decisão que a gente vai tomar na vida, acerca de qualquer coisa, a gente tem uma base, um pensamento base. O nosso pensamento base para nossas decisões emana da Bíblia Sagrada. É de lá que emana a nossa base de fé e prática, e não dos conceitos mundanos. Muito bem. Em quinto lugar, uma quinta coisa que eu gostaria de salientar é a capacidade que Deus tem de transformar tragédias em instrumentos de salvação. Deus transforma as situações mais complicadas do mundo e faz com que aquilo ali possa redundar em bênçãos. José foi traído pelos irmãos, vendido, Jacó sofreu pra caramba, teve fome, aquelas coisas todas. No fim, a família foi toda abençoada.
No fim, eles se viram de bênçãos para outras pessoas. Ah, mas era preciso que houvesse aquilo tudo? Não, não era preciso. Não era necessário aquilo tudo. Mas não é que Deus dependesse do sofrimento para ele trazer bênção. Deus não depende do sofrimento para trazer bênção. O que está em pauta aqui é a capacidade que Deus tem de transformar o sofrimento em bênçãos. Todos nós passamos por sofrimentos. Todos nós passamos por momentos que nos questionamos: como é que Deus pode estar nesse negócio? Como é que Deus pode estar nessa enfermidade? Como é que Deus pode estar nessa injustiça? Como é que Deus pode estar nessa confusão tão grande? Como é que Deus está com você? Você abriu o coração para o Senhor, Deus está com você. Ele habita em você, você é dirigido por Ele. E Ele vai manipulando as circunstâncias, as várias situações, para que no fim aquilo ali redunde para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é capaz de atuar em tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma esperança que nós não podemos deixar de ter na nossa mente, irmãos. Porque a vida é muito cheia de incertezas, muito cheia de incertezas. De uma hora para outra, de um momento para outro, as coisas mudam completamente. Às vezes vão mudando aos poucos. Mas quer mudem rapidamente, quer mudem aos poucos, Deus está atuando em tudo para a glória do nome dEle, para que nós possamos ter o bem de Deus na nossa vida. O bem de Deus. Aquilo que é bom, agradável e perfeito, aquilo que glorifica a Ele. Finalmente, uma última lição que eu gostaria de trazer, de aplicação para nossas vidas, é que imigrantes que são dirigidos por Deus são abençoadores na terra em que se estabelecem. Imigrantes que são dirigidos por Deus são abençoadores na terra em que se estabelecem. José foi levado à força lá para o Egito. Aí ele se transformou em bênção na casa de Potifar. Deus abençoou a casa de Potifar e Potifar percebeu que era o Senhor que o estava abençoando. Aí ele foi vítima de uma injustiça e foi jogado na prisão. Na prisão, ele se transformou em bênção para o carcereiro e depois até mesmo para os presos do rei. Depois ele se transformou em bênção para Faraó e depois em bênção para todo o Egito. O Jacó abençoou o Faraó em 2 oportunidades. Neemias foi bênção. Daniel foi bênção na Babilônia. Mardoqueu foi bênção na Pérsia. Onde o povo de Deus vai, imigrantes que são dirigidos por Deus, são abençoadores na terra em que se estabelecem. Nós somos imigrantes aqui nessa terra. Cada um veio para cá com uma motivação. Na maior parte dos imigrantes em todo o mundo vai de uma terra para outra para fugir de uma situação complicada em busca de uma vida melhor. Se essa pessoa é dirigida por Deus, ela se transforma em bênção onde quer que ela se estabeleça. Isso é que Deus tem para nós. Para sermos bênçãos aqui, para sermos bênçãos onde quer que nós venhamos a nos estabelecer. A ordem de Deus, ser tu uma bênção, é válida para nós. E deve ser cumprida por nós também. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos assim ser bênção também neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.